Bom, esse é um vídeo que eu não programei, não desenhei nenhum conteúdo para ir seguindo aqui, mas vou pegar os principais pontos que eu acredito que esse governo está deixando de legado positivo. Veja, vamos fazer aqui um pequeno disclaimer. Quando nós nos olhamos no espelho, a gente não concorda com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala, nós nos arrependemos. Então, quem somos nós para achar que um dia vamos concordar com tudo que um governo faz? Primeiro que é político, jogo de interesse, aqui eu não estou falando do Bolsonaro, do executivo, nós estamos falando de uma máquina completa, jogos políticos, jogo de interesse, pouco se importando com a população, a verdade, na minha opinião, o político é isso, por isso que eu cada vez mais me autodeclaro defensor Bom, eu sou estudioso da escola austríaca, eu dou a aula na pós-graduação da escola austríaca, mas muita gente confunde a escola austríaca com o anarcocapitalismo. Os principais autores da escola austríaca, por exemplo, como Mises e Hayek, eles aceitavam a condição do Estado na existência mínima da mínima da mínima, como por exemplo para a defesa. Mas tem muita gente que confunde, que liga a escola austríaca com o anarcocapitalismo. Outros autores da escola austríaca, sim, como Murray Rothbard, são mais anarcocapitalistas, mas eu quero dizer que cada vez mais, entendendo um pouco do jogo político, eu entendo muito pouco, eu vejo que é um jogo de interesses em que quanto mais nós nos alinharmos como população, como país, em pequenas unidades autogovernáveis, eu acho que a situação é muito melhor. Veja a Suíça, que é dividida, por exemplo, acho que em 11 cantões, um país desse tamanho. Então é muito melhor e muito mais fácil de governar. Fiz um vídeo há pouco, meu irmão que mora em Itajaí, em Santa Catarina, que a prefeitura fez uma obra por lá, encheram as casas, inundaram as casas e obviamente você, numa cidade menor, conhece quem você votou, bate na porta do vereador e o problema está sendo endereçado. Vamos ver se solucionam ou não. Então, quando você vota na pessoa, na tua rua, ao teu lado, você consegue cobrá-lo por isso. É como o síndico, como eu falei, eu moro aqui num condomínio de casas, o síndico é no muro aqui ao lado, literalmente atrás desse espelho. Então, eu bato na porta dele e assim a gente consegue resolver melhor, seja pro lado positivo, para enaltecê-lo de alguma coisa, ou seja, pelo lado negativo. Então, cada vez mais eu acho que a gente precisa mudar o sistema político como um todo, não mais ser aquela centralização em Brasília, não mais ter você votar em pessoas que você sequer tem contatos para o resto da vida, enfim, é uma mudança estrutural muito maior que não é de hoje, e essa mudança vem para, sei lá, 50, 60 anos. Nós também costumamos achar que o que a gente vive, ele é eterno, sempre foi assim e sempre será. Não, nós aprendemos durante essa nossa geração, a geração passada, que, digamos, sei lá, saúde tem que ser pública, educação tem que ser pública, mas há 200, 300 anos não era assim. Quem disse que daqui a 200, 300 anos não podemos ter uma solução muito melhor para isso? O importante é a gente entrar no debate e fazer com que a gente busque alternativas para um melhor desenvolvimento econômico. Dito isso, eu queria colocar alguns pontos aqui sobre o ponto de vista econômico que esse governo deixou de legado extremamente positivo e que, na minha opinião, foi disparado economicamente o melhor governo talvez que o Brasil tenha tido, não apenas pelos números em si, por tudo que o mundo enfrentou, mas pela mensagem que ele deixou, pelo bate-papo que a gente ouvia em um restaurante, em um bar, de discussões de diminuição de Estado, a importância da diminuição do Estado, como o Estado ele atrapalha mais do que ajuda, como ele vive aqui no nosso cangote, principalmente de quem empreende, e a gente sabe a dificuldade que isso tem. Então, além da gente ter apresentado números, por exemplo, de superávit primário até novembro de mais de 137 bilhões de reais, o que significa isso? Significa que o país gastou menos do que ele arrecadou. É a mesma coisa na tua casa, você ganha 10 e gasta 8, sobram 2. Se você ganha 10 e gasta 12, você tem um número negativo. Então, o Brasil apresentou superávit até novembro e deverá fechar o ano com superávit, ou fechará o ano com superávit, ainda não saíram os números de dezembro, do ano como um todo, mas fechará o ano gastando menos do que arrecadou pela primeira vez desde 2008.
2013. Nós estamos falando aí de uns bons anos que o país vinha gastando mais do que ele arrecadava. Portanto, o que é o superávit primário do setor público consolidado? Que é isso que eu estou falando. O Brasil ele engloba as contas do banco, do governo central, estados, municípios e estatais. E o governo central, ele envolve o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência. Então a gente engloba o setor público como um todo e a gente vai apresentar superávit. Com isso, quando você tem sobra de caixa, você pode muito bem investir em outros lugares. E aí entram as mazelas brasileiras, que isso ou vai para fundo eleitoral, ou vai para o orçamento secreto, ou vai tudo para político e pouco volta para a população. Por isso que o sistema político num país tão grande como é o Brasil, centralizado, nunca funciona. Bem, eu nunca acredito em sistema centralizado por si só, nem em lugar pequeno. Mas num país grande como esse, é impossível que a população tenha voz ativa quando a gente tenha um sistema centralizador. E pela primeira vez nós vimos um governo muito mais alinhado à descentralização. Paulo Guedes falava isso antes de assumir. Descentralizar o Estado, menos Brasília, mais Brasil. E pela primeira vez a gente vê um governo terminando o mandato gastando menos do que quando começou. Pela primeira vez na história, um governo brasileiro termina gastando menos do que quando começou o seu governo. O Estado diminuiu por volta de 15,5% em termos reais, descontada a inflação. Ou seja, o Estado diminuiu de tamanho, o número de funcionários públicos diminuiu, o gasto da máquina estatal, que é inchada, imensa, ineficiente, diminuiu. Portanto, nós temos saldos extremamente positivos de mensagem que deixa nesse governo, no cerne da sociedade, as discussões que a gente tem ao sentar a uma mesa com a nossa família, com os nossos amigos, a importância de um mercado privado mais pujante, a importância de acabar ou diminuir aos poucos com os subsídios, com os privilégios, com impostos, que na minha opinião o imposto é roubo, como a gente defende em escola austríaca, justamente pelo fato de você não paga voluntariamente, você paga coercitivamente, mesmo algo que você não quer e não vai usar. Então, quando alguém te toma alguma coisa, obviamente está entrando na tua propriedade privada e pegando aquilo sem que você queira pagar ou sem que você vá usar por aquele serviço. Portanto, eu não vejo outro nome senão roubo nesse caso. Mas, de qualquer maneira, a gente vê a importância da discussão de diminuição do Estado, mercado privado, mercado livre, abertura como um todo de mercado. Se tem alguém que importa e esse produto é melhor que de qualidade que o seu, não vamos acabar com esse cara que importa um melhor produto. Vamos produzir o nosso de forma melhor. Vamos tentar fazer com que nossas empresas sejam mais eficientes, com mais tecnologia, com mais busca por competitividade, tendo uma concorrência maior, tendo mais produtos aqui, mercado livre. O mercado livre, ele se autorregula. E a gente vê isso, a gente pode maquiar, esconder por um tempo que o mercado livre, ele não funciona. Mas de qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, esse pêndulo, esse custo bate à nossa porta e ele volta muito mais alto. Tá? Então, o que a gente vê é que pela primeira vez a gente viu essa discussão muito mais intensa na sociedade. Claro que a gente tem uma rede social mais ativa, a gente compara hoje com outros países, né? Mas no Brasil a gente ainda vê discussões muito retrógradas. O DNA do brasileiro ainda é muito estatizante, mas vejo sinais positivos de que isso está mudando e espero que nesses próximos 4 anos, e que sejam só 4 anos, se for 4 anos de PT, que o brasileiro não retroceda, nesses patamares de buscar o papai Estado como salvador, porque ele te dá 5 e já tomou 10 por trás sem você perceber. Então vamos lá, o Brasil teve superávit até novembro de 137 bilhões de reais. A gente passou por um mundo em pandemia em que as pessoas falavam, os analistas de plantão falavam que o Brasil ia chegar a 20% de desemprego. Estamos em 8% de desemprego, caindo mês após mês. Então, são sinais extremamente claros de que a máquina pública conseguiu, dentre todas as suas mazelas e dificuldades,
endereçar políticas importantes econômicas de diminuição do tamanho do Estado, de sobra de capital e deixar um Estado muito mais sanado, principalmente do que a mídia convencional tem falado, que vai deixar um rombo de 400 bi. A gente viu discussões de diminuição de impostos, nós vimos diminuições de impostos, principalmente na gasolina. O Brasil foi o primeiro banco central do mundo a começar a subir os juros e controlar a sua inflação. Os Estados Unidos e a Europa ainda não controlaram isso. Então, dá para criticar sempre. Quem somos nós só para criticarmos aqui do lado de fora sem conhecer a máquina pública ativamente lá dentro? Mas os números mostram que o Brasil teve resultados extremamente positivos, principalmente frente aos seus pares emergentes e até mesmo aos países desenvolvidos, como o controle da inflação, tá? Outro ponto positivo que eu vejo na economia, que isso vai ficando, são as reformas microeconômicas que muitos não falam, mas elas vão deixar um legado importante e tenho certeza, baseado, conhecendo a personalidade de quem está assumindo o governo, vai assumir os louros para si. Então vamos lá, marco do gás, marco do saneamento, lei das estatais, que o próprio governo agora, futuro, entrante, amanhã está querendo mudar, porque pelas leis das estatais você não pode indicar mais políticos para o cargo diretivo ou de conselho de empresas estatais, e ele quer colocar os amiguinhos dele lá. Então, lei das estatais, marco do gás, marco do saneamento, privatização de portos, aeroportos, rodovias, atração de capital privado. Hoje você abre uma empresa em 24 horas, pela primeira vez na história do Brasil, a autonomia do Banco Central, que como eu já falei nos meus vídeos diários, por exemplo, o Banco Central da Turquia não é autônomo, a inflação está em 85%, o presidente Erdogan já mandou embora 3, 4 presidentes do Banco Central, porque os presidentes do Banco Central falavam, tem que subir juros, e o presidente do país falava, não, temos que baixar, porque senão vai estrangular mais a economia. Resultado, a inflação quase em 100%. O Brasil aprovou a autonomia do Banco Central, nesse governo também. Então, são sinais extremamente positivos. Outro que não pode deixar de lado, lei da cabotagem, em que antes um governo para transportar de um porto para o outro interno no país, do Porto de Santos para o Porto do Rio de Janeiro, ou de Vitória, você só podia usar, não podia ter capital estrangeiro. Os navios tinham que ser de empresas brasileiras. Veja só, se uma empresa brasileira não quer ter ou não pode ter, obviamente tudo isso encarece o produto na ponta final. Quando a logística é difícil, seja por portos, seja por aeroportos, por rodovias, que no Brasil as rodovias são extremamente precárias, quando a gente vê esses produtos tendo dificuldade para chegar na ponta final, ele chega com um custo mais alto. Então quem paga? Eu, você, o mais rico, o mais pobre, o médio que vai ao supermercado, que vai à padaria e paga um produto muito mais caro. Então essas pequenas mudanças que são imensas, que demoram e demandam um certo tempo para voltar, para dar resultados, elas surtem um número extremamente importante, que é uma queda no preço final. A atração de novas empresas, de concorrência, de competitividade, de tirada de subsídio. O brasileiro fala que não gosta de subsídio quando para os outros, para si ele adora. Não, o mercado tem que ser aberto para todo mundo, sem privilegiar A ou B, sem campeões nacionais, sem um conseguir crédito mais barato do que o outro usando dinheiro público. O dinheiro ele tem que estar disperso na economia, assim como está o conhecimento. E esse conhecimento disperso na economia faz com que aqueles melhores empresários e empreendedores, se ele não tem uma condição privilegiada que normalmente é dada pelo governo, concorre quem é melhor, quem é mais eficiente, quem se beneficia, o consumidor final que compra um computador, um pão, uma casa, um carro de melhor qualidade a um preço muito mais baixo. Isso é eficiência, isso é mercado que tem que ser em 2022. Mais eficiência com maior concorrência. E quem faz isso? Quem é mais competente se você não dá privilégios para A ou para B. Então vamos lá. Todas essas reformas microeconômicas que eu falei, o governo fechando os 4 anos com superávit pela primeira vez desde 2013. Desemprego que falavam que estaria em 20%, está em 8%. A gente vê também resultados positivos, a Bolsa fechou positiva em 4% esse ano, o dólar caiu 5%, mas, gente, a gente enfrentou um cenário, que aí eu vou finalizando aqui, de internacional extremamente complicado.
Eu não falo que o resultado da pandemia trouxe inflação. O resultado das políticas implantadas pelos políticos ajudaram e contribuíram a acelerar a inflação que seria inevitável no mundo por conta das injeções trilionárias que os governos fizeram ao longo da última década. Os Estados Unidos chegou a ter o M2, que é o dinheiro em circulação, em depósito à vista e depósito a prazo, em mais de 21 trilhões de dólares. Tem agora mais de 21 trilhões de dólares, que é basicamente o PIB dos Estados Unidos. Injeção de capital aumenta a base monetária, aumenta o montante de circulação em dinheiro. O dinheiro, quando ele tem uma abundância maior, ele perde o valor, e um dinheiro com menor valor, isso resulta em alta dos preços, inflação. Então, a inflação ela é o resultado da desvalorização da moeda. A alta dos preços é a consequência disso, que é a chamada popularmente conhecida como inflação. Então, essa inflação seria inevitável. Agora, quando os governos mundiais fizeram uma quebra de cadeia logística, uma quebra de cadeia produtiva, você deu dinheiro na mão da população com uma menor disponibilidade de produtos, o preço explode. Então, essa inflação era dada. A questão era quando? E ainda veio a guerra da Rússia e da Ucrânia, que quebrou as cadeias, principalmente de commodities alimentícias ou até de commodities energéticas, e isso fez com que também a inflação subisse por um bom tempo, segue preocupando, segue alta em muitos países, e o Brasil, como eu falei, foi um dos principais países que mais controlaram a inflação sem interferência em preço, sem congelamento de preços, coisa que a gente sabe que isso dá errado. Então, o Brasil fez isso com políticas econômicas inteligentes, com redução de impostos, desonerando a população, tirando imposto da população. Então, dentre muitos erros, muitas mazelas, economicamente, esse governo vem deixando resultados extremamente importantes, e a pena maior é que, mais uma vez, parece que vai cair no colo de Lula e ele vai puxar os louros para si, como é bom de narrativa que é. A mesma coisa em 2002, depois que ele herdou o tripé econômico vindo do Fernando Henrique, que eu tenho muitas críticas ao governo do Fernando Henrique, mas que ele trouxe o tripé econômico e a estabilidade monetária, isso é fato. Então, ele puxou os louros para si, pegou um cenário mundial pujante lá nos primeiros governos, o Brasil cresceu menos do que os seus pares emergentes, poderia ter crescido muito mais, e a gente viu por que não, porque houve muita intervenção, todos os desvios bilionários de todas as empresas, e isso a gente cobrou o preço anos depois. Então, economicamente, a gente sempre recebe os resultados mais à frente. A gente precisa aprender a entender isso, que o resultado ele não é imediato, e ele vem muito mais adiante. Agora, esse governo que está entrando está querendo já abertamente desmontar todas essas benfeitorias que foram feitas no Estado brasileiro, na cabeça das pessoas, na mentalidade da população. Então ele já, acabando com o teto de gasto, quer gastar 200 bilhões de reais a mais, o jogo político já permitiu que ele gastasse, quer voltar lá atrás na lei das estatais, já indicou todos os cargos políticos e não técnicos para ministérios e empresas estatais, ou seja, um reprise do que foi em 2002, que nos trouxe a tragédia final, que acabou sendo da Dilma, mas que viria a acontecer de qualquer maneira por conta de todos os anos de retrocesso, roubalheira e desvio do PT. E estão todos de volta. Portanto, de novo, eu deixo essa mensagem aqui. Superávit primário, desemprego em queda, reformas microeconômicas importantes, privatizações, tudo isso está na cabeça da população agora como um ponto positivo. Não deixemos retroceder, porque a gente precisa de uma coisa: ocupar espaços intelectualmente. Forme grupos nas suas comunidades, crie grupos de leituras, compartilhe, dê a cara a tapa, se mostre, estude, debruce em livros, debruce em números, entenda o que é economia, porque senão você vai deixar que outras pessoas que entendem, e quem está assumindo entende para o lado negativo da coisa, vai fazer com que todos nós paguemos essa conta. Essa conta nós vamos pagar, isso já é fato, por ter colocado o PT lá de volta. Essa conta vai chegar, pode não ser no primeiro ano, porque eles escondem o resultado, injetam dinheiro, dão crédito barato, enfim, tudo que a gente sabe que eles fazem. Mas daqui a um tempo a gente vai pagar essa conta. Então, mergulhe em estudos, aproveite para conhecer, junte pessoas, discuta, debata, que o Brasil ele é muito carente de debate. Os resultados econômicos estão aí, basta olhar os números. O Estado está sendo entregado de uma maneira muito mais sólida e muito mais sadia, com muito mais abertura de mercado, principalmente para capital estrangeiro, e local com muito mais eficiência.
Porém, as políticas próximas mostram que nós retrocederemos nesses pontos. Espero que a população seja hoje um contrapeso, porque é o que nos resta. A gente já sabe que o judiciário não permitirá isso, o legislativo, a gente nunca sabe para qual lado vai, só nos cabe a população. Intelectualmente, ocuparmos espaços e cada vez mais, com mais conhecimento, menos as pessoas e os burocratas conseguem nos manipular. De novo, estude os números, pergunte, entre em contato, estou disposto a ir a debate, fazer palestras, que eu já venho fazendo muito esse ano, enfim, o que for preciso para a gente ocupar espaços e mostrar como esses dados econômicos surtiram resultados e surtirão que cairão no colo de quem está entrando e vão puxar os louros para si. Infelizmente, o Brasil, por algum motivo, está passando por isso na história. População civil, se junte, entenda de economia, porque isso dói no nosso bolso. Analise os resultados positivos e dúvidas, eu estou à disposição, e um ótimo 2023 para todo mundo.